Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sábado da nona semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos a memória litúrgica de São Marcelino de Champagnat e São Norberto. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 12, do 38 ao 44. Façamos juntos a leitura deste santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E dizia no seu ensinamento: Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: Em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos então, neste sábado, ao final do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, né? E Jesus também aqui continua na atitude de ensinar, como iniciamos o Evangelho, e dizia no seu ensinamento. E o que ele nos diz hoje no sábado? Para nos guardar. Guardar de quem? Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas, simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. Meu irmão, minha irmã, quem são os escribas de hoje? Realmente, quem são os escribas de hoje? Que querem a todo custo falar de Jesus, dizer coisas sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, agir, ou pelo menos tentar agir como Jesus. Quem são esses hoje? São aqueles que também são irmãos nossos, mas que ainda não entenderam o significado da pessoa do próprio Jesus, né? Quando Jesus nos fala para guardar desses tipos de líderes, de lideranças, né? Cristãos hoje, atualizando esta palavra, é porque ainda existem muitos fariseus, e fariseus cristãos hoje, podemos dizer, atualizando essa palavra, que agem dessa forma, né? E agindo desta forma, nos mostram cada vez mais que não é pelas aparências, não é pelas posturas mecânicas, né, pomposas, diferenciadas, que vai ocorrer a verdadeira evangelização sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em toda a sua vida, sempre teve uma postura ímpar, mas ao mesmo tempo simples. Uma autoridade, mas uma autoridade que levava ao Pai, e não uma autoridade para aprisionar ninguém. A autoridade e a figura de Jesus servem de exemplo justamente para que as pessoas possam ser tratadas como iguais, e não como pessoas que estão longe do grau já atingido por certos tipos de fariseus cristãos que ainda vivem hoje ou que já acham que atingiram um grau de maturidade na fé
que são superiores aos outros, e sendo superiores aos outros, passam a desprezar cada vez mais aquele que é simples, humilde e aquele que é pobre. Nós temos aqui hoje a passagem do óbolo da viúva, né? Jesus estava sentado frente ao tesouro do templo, né? O tesouro do templo, na época de Jesus, ele era colocado num recinto deste próprio templo, né? Que tinha um gasofilácio, né? Essa palavra difícil, né? Tinha um gasofilácio, ou seja, aquilo que nós chamamos de hoje de cofre. E é nesse gasofilácio, ou nesse cofre, é que eram ali depositados as ofertas de todas as pessoas, ricos, pobres, casados, viúvos, viúvas, enfim, de todas as pessoas da sociedade, né? Jesus está sentado bem em frente a este cofre, a este gasofilácio, né? E passa a observar a multidão. Uns lançavam pequenas quantidades de moedas no templo, né, no cofre, e os ricos, claro, muitas moedas. Pobre lança pouco, rico deveria lançar, ou pelo menos, né, nesses casos aqui, lançavam muitas devido, possivelmente por causa de uma festa judaica, né? Mas nós sabemos que os ricos lançam poucas moedas até hoje, porque se eles lançam muitas, vai diminuir o acúmulo da riqueza de cada um deles, né? Mas em festas, esses ricos lançavam moedas justamente para se diferenciar dos pobres. Olha, eu lanço mais, eu vou ter mais obtenção de graças, eu vou ter mais privilégios, eu vou ter mais as minhas orações escutadas, né, em relação àqueles que lançam pouco, né? E Jesus vê uma pobre viúva. Qual era a situação da viúva, né? Primeiro, perdeu o marido, viúva, né? Pobre, não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha aonde ter nenhum tipo de segurança social neste mundo, né? E esta viúva, Cristo observa que lançou 2 pequenas moedinhas. E o que representam essas 2 pequenas moedinhas? Na Escritura, aqui no Evangelho, meu irmão, minha irmã, representa nada mais, nada menos, tudo o que ela tinha. E o que ela tinha? Nada, nada, nada. Mas tinha 2 moedas e não teve, pequenas moedas, e não teve ali sequer a vontade de não lançar, de não oferecer tudo o que tinha ao cofre, ou seja, ao templo, ou seja, ao próprio Deus, as necessidades do templo, né? E ela arriscou tudo o que tinha. E vendo isto, Jesus se comove e diz sobre esta mulher um grande elogio. Em verdade, eu vos digo, para aqueles que lançavam tantas moedas e também ensinando aos seus discípulos, né? Em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Veja bem, Jesus disse que todos ofereceram moedas, a palavra normal. Esta viúva ofereceu, como aparece aqui, lançou 2 moedinhas, moedinhas, né? Ou seja, ela soube ser superior, rica, desprovida, confiante no nada que praticamente tinha e ofereceu este nada que se transformou em tudo para Deus. Que grande ensinamento esta mulher deu, e nosso Senhor, vendo isto, aproveitou para fortalecer mais este ensinamento, né? Que é o da confiança plena, seja qual ela a situação que nós nos encontramos, de riqueza ou de pobreza, de saúde ou de doença, ou qualquer outra que seja, né? Em Deus, confiar em Deus, oferecer tudo, porque de tudo recebemos de Deus.
recebemos tudo, que é o dom da vida em primeiro lugar, a capacidade de trabalho, a capacidade de se alimentar, de buscar tudo o que é necessário para a vida. Então esta viúva que não tinha nada, arriscou, lançou as suas 2 moedinhas, porque sabe com certeza que Deus retribuirá a protegendo e a sustentando, né? Não se diz mais sobre ela aqui no capítulo 12, no finalzinho, se ela recebeu ou não recebeu graças, né? Mas nós podemos notar que pela reação, pela visão, pelo acompanhamento do exemplo dela, o próprio Jesus Cristo já nos diz o que aconteceu com esta viúva. Ela foi amparada com toda certeza, porque confiou e se lançou aos cuidados de Deus. A figura do templo é a figura do próprio Deus. Lançar as moedinhas é a vida dela, tudo que ela tinha. Então ela lança tudo que tinha, a sua própria vida, aos cuidados de Deus. Um belo ensinamento da qual todos nós devemos aprender também a lançar as nossas moedinhas, ou as nossas moedas, ou as nossas grandes moedas em Deus, né? Deus sabe o coração de cada um, e cada um sabe também o que possui diante de Deus para ser lançado. Que possamos ter equilíbrio e saber viver com sabedoria naquilo que Deus nos cumula, seja no pouco, nas moedinhas, ou no muito, nas moedas. Meu irmão, minha irmã, que esta viúva observada por Jesus, que agora tem tudo no céu, possa interceder por cada um de nós, junto ao próprio Cristo, que a elogiou, da qual ela está ao lado de Deus, ao lado dele, por aqueles que ainda não aprenderam a lançar toda a sua confiança em Deus para chegar ao céu, à vida eterna, da qual dizíamos ontem, né? Sobre Jesus, filho de Davi, que está à direita do Pai e que põe todos os nossos inimigos por debaixo dos pés. Que possamos aprender e pedir a intercessão dessa santa viúva junto de Cristo e junto de Deus, para aprendermos a ser mais despojados e confiantes naquilo que Deus nos confiou nessa vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido a você a rezarmos hoje, sábado, também dedicado a Nossa Senhora, né? A oração mariana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São Norberto e de São Marcelino de Champagnat e da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Minha boca anunciará vossa justiça, diz o Salmo de hoje. Cantemos ao Senhor sempre um canto novo com a nossa própria vida e a nossa confiança. E, mais uma vez, que essa santa viúva possa interceder por nós, lá do céu. Amém.